Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então que nós possamos continuar firme, adorando o nome do Senhor, louvando ao Senhor. É fácil adorar quando tudo vai bem, mas quando vem as provas, as tribulações, as dificuldades da nossa vida, nessa hora é difícil adorar. Mas é nessa hora que o Senhor quer nos ver adorando, engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor Ele é santo, Ele é o único digno. Ele passou e morreu, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz, para salvar nós do pecado. Ele perfeito, Ele não merecia, mas Ele nos amou primeiro. E nós, o que nós estamos fazendo pelo Senhor, devemos lembrar que tudo que nós fizemos para o Senhor ainda é pouco, porque nós estamos aqui nessa terra para sermos provados, para sermos aprovados lá na frente com o Senhor, se nós continuarmos firmes, se nós não desfalecermos. Então que nós possamos marchar como um bom soldado de Cristo. O Senhor é o grande general de guerra, Ele não perde nenhuma batalha, Ele é aquele que vai à nossa frente, pelejando. Se eu falo, o Senhor pelejará por vós e vós nos calareis. Então que nós possamos ficar calados. Eu falo por mim, às vezes eu não consigo, mas o Senhor me pede para nós nos calarmos, porque o Senhor é aquele que peleja. Ele fala também: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque já foi falado, se nós clamamos, nós escolhemos servir ao Senhor, nós aceitamos o Senhor e nós sabemos que o Senhor tem poder. Ele é aquele que faz. O Senhor, Ele não mudou, Ele não muda, Ele não falha. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então que nós possamos servir com alegria ao Senhor. O Senhor fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O mundo nos entristece, mas o Senhor fala que o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se o Senhor venceu, nós podemos vencer também. Basta nós sermos fiéis a Deus. Basta nós nos santificar, porque sem santidade também ninguém verá o Senhor. O Senhor, Ele está voltando. Nós estamos vendo tudo acontecendo. Ele vai voltar. E nós, como que nós estamos? Como estão as nossas vestes? Que nós possamos nos preparar. Será que se Ele voltar hoje nós estamos preparados? Eu falo por mim, primeiramente. Devemos cada vez mais renunciar tudo que nos afasta do Senhor. Tomar a nossa cruz e servir ao Senhor. Nós somos chamados não somente a crer, mas também a padecer pelo Senhor. Então que nós possamos padecer, firmes, alegres. Só fala lá em Salmos: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E como grandes coisas o Senhor tem feito. Quantos motivos nós temos para adorar, para agradecer, e nós possamos ser verdadeiramente gratos. Primeiro agradecer e depois pedir, porque às vezes pedimos muito e esquecemos de agradecer. E o nosso Deus é maravilhoso, Ele é um Deus fiel, justo, digno, maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, agora e para todos sempre. O Senhor fala que pode uma mãe tanto esquecer de um filho que cria e não se compadeça dele, mas o Senhor jamais vai se esquecer de nós. Então que nós possamos ser gratos, que nós possamos amar ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, né? O Senhor fala que aquele que ama pai, mãe, filho e filha mais que ele não é digno dele. Então que nós possamos amar ao Senhor mais que tudo e todos. O apóstolo Paulo, ele fala: ensinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos, não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em nós, se aí já não estáis reprovados. Então que nós possamos nos examinar a nós mesmos, não julgar nossos irmãos. Eu falo por mim, não sou ninguém para julgar as pessoas, né? Pecamos, mas quando nós se arrependemos verdadeiramente, o Senhor é aquele que Ele sim, Ele perdoa os nossos pecados, né? Ele é Deus de amor, de misericórdia. Mas nós devemos lembrar que o Senhor, Ele é amor e é misericórdia, mas Ele também é um fogo consumidor. E Ele irá voltar, né? E Ele vai vir para julgar. Hoje Ele é advogado fiel nosso, mas Ele vai vir como juiz. E no dia que o Senhor voltar, não haverá misericórdia. Então que nós possamos fazer o bem hoje. O Senhor fala: não ameis o mundo, nem o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então que nós possamos renunciar tudo que nos afasta do Senhor, as coisas maus, que nós possamos não estar apegados com as coisas aqui da terra, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui vai ficar, só o Senhor, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós. Então que nós possamos ser imitadores de Deus como filhos muito amados. Ele fala, sede pois imitadores de Deus como filhos muito amados, sede santos porque eu sou santos, que nós possamos imitar ao Senhor. Ele fala, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que nós possamos nos compadecer dos nossos irmãos, que nós possamos amar nossos irmãos. Amar é fácil, amar aquele que nos ama, né? Mas quando a pessoa não ama a gente, não quer o nosso bem nessa hora, é difícil a gente amar, mas é nessa hora que o Senhor quer que nós amemos sim, que nós façamos o bem. Então que nós possamos pagar o mal com o bem e fazer a vontade de Deus sempre, em todos os momentos da nossa vida. Devemos buscar ao Senhor, né? A palavra do Senhor fala, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o seu caminho homem perverso, fazendo os seus pensamentos, e nele se compadecerá de vós. Porque o Senhor é grandioso, perdoar. Então que nós possamos se converter, se arrepender hoje, fazer o bem hoje, nos esforçar, ter bom ânimo, deixar as coisas do mundo e ter mais tempo para Deus, porque muitas vezes nós ficamos, eu falo por mim, tão ocupados com as coisas e esquecemos do Senhor e colocamos o Senhor no último lugar. Mas o Senhor, Ele é um Deus ciumento, Ele não divide a glória dele com ninguém e Ele quer o primeiro lugar, que nós possamos voltar ao primeiro amor, amar o Senhor, fazer as coisas tudo por amor ao Senhor, que nós possamos estar firmes, constantes na presença do Senhor. O Senhor fala, ó Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, o mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, nós somos chamados e nós temos que padecer sim, mas nós devemos continuar firme, não desistir cada vez mais, nos humilhar perante o Senhor. O Senhor fala, humilhar-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, para que nós possamos nos humilhar perante o Senhor, que nós possamos não temer a prova, nem as tribulações, nem as dificuldades, nem as tempestades da nossa vida, mas que nós possamos temer e tremer perante o Senhor, porque Ele tem todo o poder, Ele está no barco, Ele é aquele que não deixa nós, Ele está conosco e Ele nos abençoa, mas o tempo é dele. O Senhor vem falar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então que nós possamos ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ele fala, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Então que nós possamos estar vigilantes em oração, porque os dias são maus e estão cada vez piores, mas nós devemos ser diferentes, não porque somos melhores que ninguém, diferentes porque escolhemos servir ao Senhor, então nós devemos ser povo separado, devemos lembrar que a mais amizade, as más conversações corrompem o bom costume. Então que nós possamos estar firmes. Às vezes eu falo por mim, eu gostava de assistir televisão, celular, todas essas coisas, ficava muito tempo, mas eu estou procurando renunciar cada vez mais ao Senhor, porque para o Senhor nós temos que fazer tudo, cada vez mais, porque as coisas do mundo com certeza nos corrompem, então que nós possamos desviar do mal, né, e fazer o bem, que nós possamos caminhar para o alto, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar firme no Senhor, firme e constante na presença do Senhor. Eu gostaria de contar meu testemunho. Quando eu era pequena, nós temos um chamado desde pequenos. E quando eu era pequena, veio uma doença, chama-se coreia reumática. E a gente morava na Bahia, em Crisópolis, e minha mãe levava eu para muitos médicos, e nenhum sabia o que era. E eu estava ficando cada vez pior. E a minha mãe orando, e eu estava piorando, cada vez pior.
Eu tropeçava, caía, não tinha nada no chão, mas eu caía. E foi piorando, piorando. O tempo passou, a minha mão virou, ficou assim, eu não conseguia mais nem comer. Eu fiquei como se fosse aleijada. E a minha tia, creio eu, pelas orações da minha mãe de Minas, ela veio e ela me levou para fazer um tratamento lá com ela, cardiologista. E eu fiquei muito tempo com ela. E tomava bezetacil desde os 6 anos até os 18. E o Senhor, eu creio que foi a mão do Senhor, o Senhor que me livrou. Porque se fosse pela minha mãe, pela cidade que a gente morava, a gente também não tinha condição nenhuma. Eu não tinha sido livrado, eu tinha morrido, porque é uma doença muito grave. E graças ao Senhor, pela honra e glória de Deus, eu estou aqui. Sem nenhuma sequela, graças a Deus, para adorar e agradecer o nome do Senhor. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando da palavra, porque quem me conhece sabe onde me deu sol. Mas o Senhor, Ele não dá espírito de temor para ninguém.